há alguns dias atrás, houve aquela Operação Trapiche. Então, por cooperação internacional, a Polícia Federal recebeu informações do Mossad, a agência de inteligência estrangeira de Israel, sobre uma operação contra alvos judaicos planejada no Brasil, executada com participação de brasileiros pela organização Hezbollah, que é uma organização islâmica. A gente vai falar mais sobre ela e sobre o passado dessa organização também hoje. Agora, a prisão de 2 pessoas em Guarulhos e mais uma série de mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e no Distrito Federal foi tida como um grande sucesso por muitas pessoas no Brasil. Muitas pessoas elogiaram a ação rápida da Polícia Federal e mesmo em Israel, oficiais de governo, chegando até o primeiro-ministro Netanyahu, comemoraram e falaram publicamente se tratar de nossa cooperação acabou com um plano do Hezbollah para atacar alvos no Brasil. Parecia uma coisa a ser celebrada pela comunidade internacional. Aí, depois veio um recado com um tom meio misturado, de bom e não bom, do ministro da Justiça, o Flávio Dino. E claro, a Polícia Federal está sob a hierarquia do Ministério da Justiça. Ele veio quase, me parece, como que reclamando a respeito da operação ter acontecido e com certeza reclamando daquilo que as autoridades israelenses tinham falado. Ele disse que ninguém mandava na PS um dia depois daquela operação aparentemente ter sido um sucesso. Ele completou, eu estou lendo as aspas aqui: nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal. Bom, claro que internacionalmente isso não pegou tão bem. Eu vou pedir que a gente coloque na tela aqui, eu estou com a reportagem da Reuters, publicada pela Nasdaq. Brazil Minister angered by Israeli statement on foiled Hezbollah attack. Ministro do Brasil irritado com declaração israelense sobre o ataque foiled, o ataque frustrado do Hezbollah. Então, até internacionalmente veio essa na agência Reuters. Por que eu peguei da Nasdaq com a reportagem da Reuters e não direto no site da Reuters? Era porque eu justamente queria ilustrar esse ponto, né? A Reuters é o que eles chamam de Newswire, né? Uma agência de notícias que despacha notícias para tudo quanto é canto. Muitos veículos de mídia pagam para ter acesso a republicar as notícias dela. Então isso circulou pelo mundo todo, até como editor, né, de jornal digital, estou ciente do quanto se usa a agência de notícias para conseguir ter um ritmo competitivo de notícias online. Então isso aí, tenho certeza, rodou o mundo com essa manchete. Bom, o Flávio Dino então falou que nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal. Então, o que será que a investigação da Polícia Federal estava revelando, não é? O Jornal Nacional teve acesso, ou diz ter tido acesso, a um depoimento de uma das pessoas envolvidas. Eles pegaram uma das pessoas envolvidas em Goiás, não aqueles 2 que haviam sido presos em Guarulhos quando aconteceu, quando foi deflagrada a Operação Trapiche na quarta-feira passada, e prestou um depoimento e o Jornal Nacional teve acesso a esse depoimento. Vou pedir que a gente coloque a manchete aqui ao meu lado. Vocês estão vendo no site, claro, do Globo, que tem no seu guarda-chuva aí o Jornal Nacional. Então, quais foram os pontos? Ele contou detalhes de uma viagem ao Líbano em fevereiro. Lembrando, né, a Polícia Federal, como o ministro Flávio Dino falou, é que ia chegar às suas próprias conclusões e teve um tom que foi considerado de reclamação e de fúria na comunidade internacional. Então, o que o cara falou? Ele disse que ele foi levado por gente armada para se encontrar com o chefe do Hezbollah. É isso que ele alega. Aí tinha gente com insígnia do Hezbollah na roupa. O que o Jornal Nacional apura é que a polícia mostrou, não, tinha gente com essa insígnia, era insígnia do Hezbollah, o cara falou que sim. Aí depois perguntaram se ele topava matar adversários do Hezbollah, matar desafetos, né? Falaram de ele receber $200 mil e eventualmente prêmio de $500 mil. $200 mil, fazendo uma rápida conversão, é 5 para 1 mais ou menos, né? Um pouco abaixo agora, mas é na casa de R$1 milhão. $500 mil vezes 5, na casa de R$2,5 milhões. Ainda disseram, aspas, que ele teria perfil de criar estrutura, recrutar pessoas, organizar tudo e outras pessoas é que matariam os alvos. Ele seria o organizador, esse rapaz de Goiás que prestou depoimento para a PF, ao qual o Jornal Nacional teve acesso. Então, ouça o trecho da reportagem. Agora vem a parte estarrecedora. O interrogado foi liberado na sexta-feira, dia 10, após o depoimento. Ele já havia sido preso 3 vezes no Brasil, responde a 2 processos por receptação e foi absolvido em um caso de sequestro. Foi absolvido, mas tem aí certos antecedentes de encontros com a justiça. Eu vi o Leandro Ruschel e alguns outros analistas trazerem um ponto interessantíssimo. Muitas pessoas que estavam se manifestando pacificamente, claro, é condenável a invasão dos prédios
prédios públicos no dia 8 de janeiro, isso não tem nenhuma dúvida. Não estou falando dos vândalos que causaram a destruição dos prédios públicos. Mas uma análise que eu ouvi de outras fontes também é de que muitas pessoas que estavam pacificamente passando perto do local foram consideradas terroristas. Foram rotuladas pela imprensa terroristas e o Poder Judiciário, por ocasiões, parece tratá-los como tal. Mas esse cara que estava indo, diz ele, falar com o chefe de uma das organizações terroristas mais ativas e perigosas do mundo, que prestou depoimento falando que ele foi lá conversar com o chefe, foi escoltado por agentes armados dessa organização, voltou para o Brasil, disse que ofereceram para ele organizar um esquema para matar gente, possivelmente alvos judeus, pela apuração do Mossad. Ele prestou um depoimento falando tudo isso e aí ele foi solto. O que eu acho que é estarrecedor. E esse parágrafo, é curioso, esse parágrafo na matéria do Jornal Nacional parece passar com uma normalidade, como que por baixo do radar. Ele não está na manchete, ele não está no lead, ele não está em lugar nenhum de destaque. É um segundo pensamento que está ali no meio do texto. Bom, mas qual é uma questão maior aí a ser pontuada? Eu estou agora trabalhando, entreguei faz relativamente pouco tempo, foi ontem pela manhã, um artigo no qual estou trabalhando para o Epoch Times americano falando sobre como os governos, principalmente de esquerda e ligados ao Foro de São Paulo na América Latina, isso não é nenhuma questão político-partidária, não é que eu quero que eles sejam de esquerda. Também teve um governo de direita, em particular, os governos do Paraguai de direita, também tiveram alguns laços fomentando isso. Mas a articulação do Foro de São Paulo, a articulação de extrema esquerda na América Latina, teve um papel em proliferar ameaças de terror não só no Brasil e nos nossos países vizinhos, mas no mundo todo, através de redes de financiamento, lavagem de dinheiro, tráfico de documentos falsos, como se evidencia em investigações na Bolívia e na Venezuela, e cheguei a conversar com ex-oficiais de governo sobre o assunto. Essa é uma preocupação que fica, porque essa soltura do suspeito, o investigado, de planejar ou conspirar para ataques contra alvos judaicos no Brasil por uma organização, como parte de um esquema, de uma organização que é proxy, uma organização filiada, uma organização fantoche, melhor dizendo, do Irã, esse incidente ocorre no contexto não só da guerra entre Israel e o Hamas, mas, prossigo, ocorre meses após 2 navios de guerra do Irã aportarem no Rio de Janeiro em fevereiro. Não eram somente navios militares do Irã, considerado, claro, um patrocinador estatal de terrorismo pelos Estados Unidos, e foi todo um episódio repleto até de senadores americanos falando em sanções ao Brasil por causa do ocorrido, pela ameaça que o Irã, tanto com terrorismo quanto possivelmente com o desenvolvimento de tecnologia nuclear, representa para... O pessoal não gosta que fale dos Estados Unidos, para boa parte do mundo, para Israel, para o Oriente Médio, para os seus rivais regionais e globais. Então esses 2 navios de guerra, com sanções sobre eles por apoio ao terrorismo, aportaram ali no Rio de Janeiro. Não só aportaram, como diz o Estadão, num deles, o Dena. Houve até uma festa comemorando os 120 anos da relação bilateral entre Brasil e Irã, na época que começaram as relações, há um século e 20 anos, era a Pérsia ainda. Vem nesse contexto e é um contexto de preocupação. Destaco ainda mais por que de preocupação num contexto diplomático. Vou falar mais sobre isso depois, mas vem no contexto em que houve alertas para que agentes na fronteira sul dos Estados Unidos ficassem de olho para uma ameaça de terroristas vindo da América do Sul e da América Latina, lá pela fronteira sul. Por isso, embaixo de mim agora, vocês leem o nosso próximo assunto. O crescimento do Foro de São Paulo aumenta preocupações com terrorismo. Eu vou pedir que a gente passe para um mapa interativo. Isso é um print, uma captura de tela do Washington Institute. Então, para a gente também entender, talvez, a gravidade do que aconteceu, falar um pouco sobre o que é o Hezbollah, o que é esse grupo. Acho que pode ter gente querendo entender melhor toda essa conjuntura do que aconteceu após a polêmica com a Polícia Federal, com o ministro Flávio Dino. Em 1979, acontece a Revolução Islâmica do Irã e o país, que na época era o Shah Mohammad Reza Pahlavi, que tinha aí um regime bastante pró-ocidental, até considerado muito liberal para os quadros mais radicais do fundamentalismo islâmico no país. Em 79, os ayatolás e o regime que está agora conseguem dar um golpe de Estado e estabelecer uma ditadura que visa a islamização na sua vertente radical de Islã, primeiro do Oriente Médio e depois projetando pelo mundo. Na sequência, isso foi em 79, na sequência em 82 tem a Guerra do Líbano e aí surge o Hezbollah.
é um partido político, ele também tem um braço de partido político e tem outro braço que é o braço armado. Antes da guerra de Israel e Hamas, esse braço era chamado por qualquer veículo de comunicação no mundo quase como terrorista. Depois, o Hamas também, né, era chamado de terrorista. Depois virou moda usar o termo militante, como se eles estivessem militando pacificamente, fazendo passeata na rua com placas pelas suas causas e não estuprando, matando, torturando e fazendo o que não pode ser chamado de outra coisa senão terrorismo. Bom, esse grupo começou a integrar um sistema que tem lá em Teherã, a capital do Irã, né, o seu epicentro. Esse é um sistema que gira todo em volta da Guarda Quds, ou Força Quds, que é um setor dentro da hierarquia das Forças Armadas do Irã, mas que também tem algumas particularidades. Ele corta etapas na hierarquia, ele é uma agência especial, mas armada, do Irã. E essa Força Quds é responsável por coordenar grupos como os Houthis no Iêmen, também um grupo terrorista, se coordena com o Hamas, apoia muito o Hamas, mas o Hezbollah é talvez o seu principal fantoche. É um vetor de ação da Força Quds. O cara que era o mastermind, assim, o grande líder histórico por trás da Força Quds, era o Qasem Soleimani, a quem o ex-presidente americano Donald Trump ordenou o assassinato dele em 2020. É considerado por muitos analistas um dos pontos altos do governo Trump. Ele chegou a chamar o Soleimani, quando ele foi fazer o anúncio da morte dele, de o terrorista número 1 em qualquer lugar do mundo, né? Ele matou o Soleimani, diz ele, estava planejando ataques a forças e diplomatas americanos no Iraque, cidadãos americanos no Iraque. Então todo esse sistema não se limita, claro, ao Oriente Médio. O mapa que vocês estão vendo do meu lado é do Washington Institute e ele foi promovido até pelo Kash Patel, que teve dentro do sistema de inteligência americano por bastante tempo. Foi um oficial de inteligência sênior durante o governo Trump e é hoje um analista de ponta sobre assuntos de Oriente Médio. Ele chegou a escrever extensamente para o Epoch Times em colunas e também em vídeo fez alguma colaboração com o Epoch Times americano um tempo atrás. Mas isso é do Washington Institute, que é um think tank americano, e vocês estão vendo cada pontinho desses, de diferentes cores, cada cor significa um tipo de ação. Mas cada pontinho desses é uma ação do Hezbollah, seguindo lá desde 1982, da fundação do grupo, até 2023, certo? E vocês podem ver que tem muitos desses pontinhos na América Latina e no Brasil, que é hoje considerado um dos polos de atuação do Hezbollah. Sempre era uma coisa muito descartada, até por analistas, isso de não, Hezbollah na América Latina, imagina, o grupo está no Oriente Médio. Hoje em dia é tido como fato comum, tanto é que um think tank mainstream, com o apoio de um oficial de inteligência sênior que teve por anos no sistema de inteligência da principal potência bélica do mundo, está aí falando sobre quão ampla é essa atuação no mundo todo e, com certeza, na América Latina. Então, vamos trazer alguns pontos aqui em particular. Eu estou com o mapa aberto aqui também no meu computador aqui, e é um mapa interativo bem interessante. Para quem fala inglês, eu recomendo conferir. Mas se você colocar o Brasil, você pode escolher por país. Então estou escolhendo o Brasil aqui e vamos ver o que ele mostra. Então, quando é que começa a ação do Hezbollah no Brasil? Mostra uma linha do tempo. Em 1984, 2 anos depois da fundação do Hezbollah, já está registrado, pelo menos para o Washington Institute, que o Mohamed Taghi Tabatabai Einak começa as atividades do Hezbollah no Brasil, 1º de maio de 84, cerca de 2 anos após a fundação do grupo. Então aí você vai seguindo. Então tem questões ligadas a sequestros já na década de 80, mas a coisa vai evoluindo. E quando você começa a chegar na década de 2000, estou com uma matéria do Estadão aqui sobre Polícia Federal investiga relações entre terroristas do Hezbollah e PCC desde os anos 2000. Um caso muito emblemático naquela época foi quando um libanês naturalizado brasileiro pelo nome de Farouk Omairi foi anunciado pelo Tesouro americano como o cabeça do Hezbollah, né, o líder do Hezbollah na área da tríplice fronteira Brasil, Argentina, Paraguai. O Omairi estava sendo procurado por outros motivos, não necessariamente relacionados ao Hezbollah. Ele acabou por ser preso por tráfico de drogas. Mas assim, a coisa é extensa e só para ilustrar um outro caso, peguei 2 casos em particular e na próxima manchete que eu separei é um da Folha de São Paulo de 2010, falando sobre elos com o extremista iraniano, o terrorista iraniano Mohsen Rabbani. Então, desde aquela época, em especial em 2010 e 2011, houve reportagens publicadas nos principais veículos brasileiros. Em especial, o Leonardo Coutinho fez um trabalho brilhante na revista Veja, falando sobre o pé do Irã no Brasil, a garra do Irã no Brasil e o quão ampla era a atividade do Hezbollah. Então, o que se documentava, por exemplo, e muito disso tem a ver com as investigações do procurador argentino Alberto Nisman, é que
92 e 94, houve 2 atentados atribuídos ao Hezbollah e ao Mohsen Rabbani, um cara com laços diretos, chegou a trabalhar como diplomata com funções da embaixada do Irã na Argentina, é um clérigo, teve atividades religiosas. Esse cara foi considerado pelo NISM, por outros, como o principal, acredito que até esse ano na Argentina isso foi oficializado, mas como o principal arquiteto de 2 ataques terríveis na Argentina, 92 contra a Embaixada de Israel, 29 mortos, 85 mortos em 94 num atentado com carro-bomba ao centro israelita, a AMIA, Associação Mutual Israelita da Argentina. Aí o que se relata, a partir da investigação do Nisman, mesmo Polícia Federal Brasileira, jornalismo investigativo, Leonardo Coutinho, era que o tal do Rabbani havia conseguido executar esses ataques através da sua extensa rede no Brasil, incluindo a Mesquita Mohammed, Mensageiro de Deus, em São Paulo, mesquitas em Curitiba, onde o seu irmão, o que se relata é que seu irmão coordenava atividades, e também em Foz do Iguaçu, na área da Tríplice Fronteira. Aí os relatos seguem. Até que ponto chega? Se relata que o Rabbani estava organizando a cooptação, o recrutamento de jovens brasileiros, aí chilenos, mexicanos, uma série de nacionalidades aqui da América do Sul, para irem para o Irã, para ter treinamento religioso. Só que o que acontece? Pessoas que foram, depois relataram para repórteres da revista Veja, que eles chegavam a visitar campos de treinamento do Hezbollah. Quando você vai seguindo, você vai vendo, essa rede continua ativa até hoje, segundo analistas. Dia 28 de outubro, o Emanuele Ottolenghi, que trabalha na Foundation for the Defense of Democracy, que é um dos principais analistas do assunto, talvez só o Joseph Umiri seja o outro analista que está mais presente que ele no acompanhamento da pauta. Mas o Ottolenghi pontua que, dados até o conhecimento dele, até agora estava ativa. Publicou o artigo 28 de outubro, então faz aqui aí o quê? 2 semanas? Essa rede de recrutamento estava ativa, o que, é claro, é corroborado quando no dia 8 acontece a Operação Trapiche e pega o que qualquer um que está olhando, tendo essas informações da retrospectiva que eu fiz, percebe como um desdobramento natural dessa rede. Então isso é um ponto, essa rede está ativa. O segundo ponto, como é que essas pessoas, criminosos procurados pela Interpol em tudo que é país do mundo, conseguem fazer essa circulação? Esse é o segundo ponto, é que isso só pode ocorrer, e só pode ocorrer possivelmente, isso é uma análise pessoal para fazer, claro, sempre uma distinção entre análise e fato. Mas o que eu vou falar agora é um fato que embasa a análise, com a conivência de agentes estatais, em especial o governo venezuelano e, dizem fontes credíveis, vou falar mais disso na sequência, o governo boliviano também, o partido MAS, Movimento ao Socialismo, e toda a conjuntura do Foro de São Paulo. Claro, o Foro de São Paulo, a organização que congrega os partidos de esquerda da América Latina, criada pelo presidente Lula e pelo falecido ditador Fidel Castro, do Partido Comunista Cubano. Por que eu falo isso de conivência estatal? Como é que esses criminosos procurados pela Interpol circulavam internacionalmente? Como é que o Mohsen Rabbani chegou a visitar o Brasil em mais de uma ocasião, visitar o irmão dele em Curitiba? O cara que é considerado o principal arquiteto de atentados terroristas que deixaram mais de uma centena de mortos e centenas de feridos a um oceano de distância da sua terra natal, ainda travestido com funções diplomáticas. Bom, é porque entre 2007 e 2010 se operava uma rota de voo Caracas, Damasco na Síria, Teherã, com a linha aérea Conviasa, estatal da Venezuela. Então, perceba, se barrava a Interpol de saber qual era a lista de passageiros. O negócio era tão opaco, tão suspeito, que ele foi apelidado pelos serviços de inteligência ocidentais de aeroterror. Mas depois, em 2019 para 2022, se fala que essa linha aérea Teherã-Caracas foi revivida. Não bastasse isso, em especial Bolívia e Venezuela são amplamente acusadas por fontes credíveis, incluindo investigações, jornalismo investigativo, autoridades legais de diferentes países, Alberto Nisman, procurador Alberto Nisman, que foi suicidado ou morto logo antes de apresentar suas alegações que poderiam implicar, estou falando de conivência estatal, justamente o governo da Cristina Kirchner, agora vice, né? Mas o que se relata é que esses governos emitiam passaportes reais com identidades falsas. Aí, claro, o cara passa pela alfândega com um passaporte real, com uma identidade que não é a dele, como é que vai dizer que o passaporte é real, afinal de contas, né? Como vai dizer que não é a pessoa? Então, há essa conivência estatal. O recado, é claro, é muito misturado para a comunidade internacional. E eu quero mostrar um exemplo do quão profunda é essa conivência. Vou pedir que a gente passe para a próxima reportagem aqui. Vocês estão vendo uma reportagem da Tablet Magazine, escrita pelo analista Emanuele Ottolenghi, que eu acabei de citar agora há pouco. Soleimani U, Universidade Soleimani seria a tradução, né? Um novo centro acadêmico em Caracas, que recebe o nome do assassino em massa iraniano, é o último aceno ao soft power, a influência de Teherã, a rede de Teherã, na América Latina.
Percebam, a Venezuela abriu um centro acadêmico com o nome do cara que estabeleceu a rede de organizações fantoche do Irã no mundo, das quais o Hezbollah é uma parte muito importante, mas não a única parte. Aí tem os Houthis no Iêmen, Hamas na Palestina, etc. É uma rede extensa e que está envolvida em atividades como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. Não é? Em 2006 eu citei o Omair ali atrás, envolvido em tráfico de drogas, e naquela época já se sabia disso. E claro, o regime da Venezuela é, segundo o Center for Secure and Free Society, o traficante de 1/4 da cocaína do mundo. Uma coisa que é corroborada pelo indiciamento do ditador Nicolás Maduro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 2020, quando foi estimado que a Venezuela traficava 250 toneladas de cocaína para os Estados Unidos anualmente. É o que o Departamento de Justiça, no indiciamento, chamou de uma conspiração narcoterrorista para inundar os Estados Unidos com cocaína. De forma dolosa, não só por grana, de forma dolosa, para prejudicar o outro país, né? E esse centro universitário, com o nome do Qasem Soleimani, na Venezuela, em Caracas, é aí a peça que explicita o esquema inteiro. Não poderia estar mais claro, não é? Pois bem, e por que isso é de tamanha preocupação internacional? Eu vou mostrar alguns exemplos do que está sendo relatado na fronteira sul dos Estados Unidos. Então, próxima, é uma reportagem do Epoch Times americano, da edição americana, de que os agentes da alfândega alertam de que terroristas apoiados pelo Irã possam cruzar a fronteira sul. Foi um documento vazado que depois se conseguiu confirmar, mas de que todos os agentes tinham que estar de olho porque poderia aparecer agentes do Irã na fronteira sul. Eles estão tendo um problema seríssimo de imigração ali, milhões de pessoas que escapam da fiscalização e conseguem adentrar os Estados Unidos de forma ilegal. Depois, Fox News. A alfândega americana confirma o 4 alien, é o termo que eles usam para um imigrante ilegal, né? O estrangeiro de interesse especial do Irã, pego nesse mês, isso foi em outubro, no Texas, foi no dia 15 de outubro até. Então, metade de outubro já tinham pego pelo menos 4 suspeitos do Irã na fronteira sul. Aí, passando para a próxima, senadores republicanos destacam o que essa ameaça significa. Então, para dar um exemplo, o senador John Barrasso, do Wyoming, disse que explosivos encontrados na fronteira sul eram feitos sob medida para terrorismo. Os senadores, o John Barrasso e outros, disseram que mais de 8 milhões de pessoas cruzaram a fronteira ilegalmente sob o governo de Joe Biden. Então, quando o ministro da Justiça, Flávio Dino, voltando para o início dessa análise, e a sua Polícia Federal não só reagem negativamente, como não eu digo, mas como manchetes internacionais chegaram a disseminar pelo mundo, a agência de notícias Reuters, jogando para tudo que é veículo de comunicação. Quando ele reage, primeiro, negativamente, a ter recebido uma dica para impedir que cidadãos brasileiros fossem mortos pela organização terrorista Hezbollah, segundo Israel. Reage negativamente, fala que até colaborou pelo mecanismo internacional, mas a gente que vai dizer que aconteceu, não tem essa não. Bom, claro que o Brasil tem que manter a sua soberania, não é essa a questão, mas a questão é que essa reação gerou manchetes que não só tem esse impacto internacional, quanto mesmo para o campo esquerdista no Brasil, dão uma munição desnecessária para os seus adversários, para quem quer proteger o governo. Não é para quem precisa sustentar o ambiente político no governo, e isso manda um recado muito complicado. A repercussão internacional que isso tem manda um recado muito complicado, especialmente no mês onde os senadores americanos, os mesmos que estavam querendo impor sanções ao Brasil por causa dos navios de guerra sancionados por terrorismo que aportaram no Rio de Janeiro, estão alertando sobre explosivos e terroristas do Irã na fronteira sul do seu país.